processo regresso a toda essa evolução. Eu estou colocando pessoas humanas para atender os clientes dos médicos. Ela teve um crescimento em 5 meses, que é esse processo, absurdo, justamente por atrelar uma narrativa do que o médico queria ouvir com o que ele precisa. Sim, mas, por exemplo, isso você está falando de um contexto muito agora de IA que faz atendimento no WhatsApp, em texto, não sei o que lá. Agora. O que eu estou falando é assim, se eu pegar quantos vídeos você falou de React? 45. 45. Já eu consigo pegar os seus reacts, alimentar um IA, e ele vai soltar mais reacts. Eu posso escolher um outro expert para fazer esse IA, e eu solto 500 versões de reacts exatamente como você faz. Eu digo isso porque isso já acontece com o meu pai. Né? Há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, a maior parte dos vídeos que viralizam do Cortella hoje são feitos com IA, dizendo coisas que ele nunca disse, uma autoajuda barata, assim, com uma voz que às vezes parece a dele, às vezes não parece. Como que você vê esse futuro do mundo digital? Assim, da gente? Porque assim, o nosso olho não é treinado. Passando no feed, a gente não sabe o que é IA, o que não é. Se passa mesmo. Tem esse ponto. Bom ponto que você trouxe. Existem 2 óticas, né? Existe a ótica da prestação de serviço e a ótica da criação de conteúdo. Eu trouxe muito mais para a parte da prestação de serviço. Foi bom você trazer essa... porque a gente tava foi bom você trazer essa lucidez. Cara, eu me assusto muito com alguns vídeos feitos com IA, no sentido de que na eleição do ano que vem, para mim é o principal fator de medo, né? Assim, a gente passou pela época da fake news em 2018, né? Que foi todo aquele processo. No ano que vem, a gente já consegue escutar de bastidores que algumas estratégias de políticos estão sendo criadas utilizando o IA para disseminação, então de clonagem de voz nesse processo, e é uma coisa que já aconteceu com seu pai diversas vezes, e isso vai acontecer na política. A gente vê muitos golpes também, hoje com IA nesse processo. Eu acredito que nessa parte de enganação, do ser humano sempre achar algo para enganar e querer ser mais perto que o outro, vai piorar. Mas eu creio também que existe do futuro repetindo o passado, que o ser humano vai preferir se conectar muito mais com o humano. Aí eu vou entrar na parte de conexão, não na parte de geração de conteúdo de demanda. Mas o que é que a gente já está vendo nesse processo? O grande boom de comunidades, que é aquela questão de todas as mulheres se vestindo iguais, parecendo iguais, para seguir uma pessoa que é igual. A IA não vai conseguir fazer isso. Eventos presenciais. Ela não vai conseguir fazer isso. Então existe um teto hoje. Hoje existe um teto dessa construção que, por exemplo, a gente escuta muitas pessoas falando assim... Você veio para São Paulo, né? Você exatamente. Exato. Essas coisas. Então, assim... Você tem que ser visto aqui de carne e osso, né? Exato. Então, por exemplo, a gente tem alguns clientes empresários que falam assim, cara, eu compro a G4 não é pelo que eles estão ensinando lá, mas é porque eu quero estar perto de pessoas que eu não tenho no meu ciclo. Porque eu não consigo conversar de negócio com minha esposa, com meu funcionário, com meu pai. Mas esse é o grande valor de grupos como o G4, né? Exato. É de oferecer... E eles sabem vender muito em cima da polarização, né? Eles falam, assim... eles conseguem falar no ouvido do público deles o que o público deles gostaria de ouvir. Exatamente. E você entende que esse é um caminho também? Pelo menos, assim, independente da questão de faturar muito, como que você enxerga a ética nesse lugar? Assim, as questões que você acredita ou que você não acredita? Assim, porque eu sempre, como empresário, que eu empreendo há, sei lá, 8 anos, eu duelo muito com essa questão de faturar a qualquer custo, assim, de faturar, de fazer qualquer negócio, assim, cara, existe aquela máxima do marketing digital que é assim, cara, você vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Você fala o que eles querem ouvir e dá o que eles precisam. Isso, fala o que eles querem ouvir e dá o que eles precisam. Eu tenho muitas questões em falar o que as pessoas querem ouvir, assim, sabe? Pra mim, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Como que você enxerga? Cara, essa parte ética que você tocou é bem interessante. Eu acredito que não existe meia-verdade em todo esse processo, né? Então, cada ser humano ele tem a sua verdade, eu creio em uma verdade, você cria em outra verdade. Na ótica da construção de negócios, sempre foi assim. Isso quer dizer que é certo ou errado? Não é, mas é uma estratégia, desde guerras, né? Então, se a gente lê o livro Arte da Guerra, a gente entende que muitas estratégias de manipulações foram utilizadas para poder vencer uma guerra. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar, todo esse processo. O limite ético desse processo, eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso.
se é certo ou errado. Eu entendo que é estratégia. E aí a gente vai entender na quinta e na sexta fase qual é o impacto disso nesse processo, né? Mas Porque sabe uma coisa, você citou o Marçal, uma das coisas que eu vi muito no marketing digital é as pessoas analisando a estratégia dele e por gostar de marketing, por gostar de negócio, falam, é genial, olha o que ele tá fazendo, esse cara é um gênio, cara, é um gênio do mal, sabe? Tipo, é um gênio que pra mim a conta não fecha. Assim. E eu gosto a gente gosta de gatilho, de linguagem, de copywriting, assim, essas coisas, mas eu fico me perguntando, e não tem resposta mesmo, eu concordo totalmente com você. E o limite ético é quando cada pessoa coloca a cabeça no travesseiro que vai saber no final das contas, né? É isso, a gente o que importa é realmente o dentro, né? Assim, se a gente não ultrapassar o nosso limite ético, eu acho que a gente já consegue cada um fazendo a sua parte e chegar num lugar um pouco melhor. Não, e assim, fazendo todo o disclaimer, é um gênio do mal pra mim, mas eu tenho certeza que faz sentido pra muitas pessoas, assim, sabe? Isso vai as ter, coisas né? que ele faz, mas pra mim nunca não pega esse tipo. Ainda mais, existe na sua análise aí do expert, principalmente, quando ele se apropria de outros elementos que não tem a ver com o produto ou com a transformação dele, tipo religião, tipo política, tipo partidária, essas coisas? Sim. Em qual escopo que ele se enquadra aí? Né? Boa. E aí dentro da estratégia de construção de marca existem alguns pilares, né? Tem um pilar do Primal Branding, que era para foco em construção de comunidade. O Primal Branding foi uma disciplina criada por Patrick Hellon, onde ele analisou o branding primitivo. Então, o que é que as marcas faziam para construir grandes comunidades? Nike, Harley Davidson, Apple, enfim. Tem a parte arquetípica, que é uma questão de psicologia, Carl Jung, que aí não é o que Carl Jung falou de marca, né? É o que a marca se apropriou do... E aí existe um livro, que é O Herói Fora da Lei, que ele categorizou alguns arquétipos, ali 12 arquétipos, como as marcas utilizariam aquilo, e aquele livro é o guia de uso arquetípico que bebeu da fonte do Jung para que se construa a marca a partir de arquétipos. E aí existe a energia de ruptura, que é o que você falou sobre se apropriar de temas que estão fora do que ele está vendendo. A gente enxerga isso e a gente categorizou com o nome de energia de ruptura, que é quando você fala para uma bolha sobre algo que ela está querendo ouvir, mas no meio do caminho você reverte aquela ótica da bolha para o que você quer falar. Nossa. Por exemplo... Cara, isso é muito bom. Por exemplo, se... É muito bom no sentido de ter mapeado isso. Assim, a gente está aqui e tá todo mundo falando de picanha. Pô, picanha é bom, picanha é bom, picanha é bom, picanha é bom. Eu falo assim, não, cara, eu gosto de cuscuz. Eu sou diferentão do processo, né? Como é que eu posso falar que cuscuz é bom? Cara, picanha é realmente maravilhoso. Picanha na manteiga, picanha com aquela gordurinha é muito bom, cara. Mas você já provou cuscuz? Você pegou minha atenção. Eu falei o que você quer ouvir e eu consegui transformar a sua ótica para o que eu quero falar. Dentro da nossa estratégia que a gente mapeou, tem a energia de ruptura, que é o que eu utilizo hoje. Se eu falasse tudo que eu estou falando sem estar endossando em influenciadores, em experts, ninguém ia ouvir o que eu estou falando. Ninguém ouve. Porque eu falei durante muito tempo. Então, eu precisava utilizar algo que as pessoas queriam ouvir e trazer para a minha ótica e colocar no DNA. Existem algumas macrobolhas, que são relacionamento, política, religião... futebol, talvez. Esporte. Influenciador, esporte... O sexo mesmo, né? Sexualidade, talvez. Também é. Tudo que você tem uma grande comunidade, a gente chama de bolhas. Como é que a gente transforma a ótica... Música também. Transforma a ótica daquela bolha para o que a gente quer falar. Então, por isso que a gente vê a apropriação da religião, ela não é simplesmente para se conectar com um público que está um pouco, talvez, mais sensível. Mas é para poder falar e ser visto sem estar falando algo que ele queria falar. Então eu vou falar que a pessoa quer ouvir para dar o que eu acho que ela precisa. E aí é isso que acontece hoje com os juízes de valor. Então quando eu vejo a pessoa, eu fico puto, mas entendendo todo o processo, quando eu vejo um cara de investimentos fazendo conteúdo sobre a chacina que teve no Complexo do Alemão, narrando se a polícia estava certa ou errada. O que é que aquilo tem a ver com o cara vende? Só que
na estratégia de negócios, o que acontece? Talvez o cara ali tenha um produto low ticket, que ele entende que é baratinho, e quando ele fala de coisas de, vamos dizer assim, mais desqualificadas, Claro. ele atrai um público desqualificado. Quando ele atrai aquele público desqualificado, a pessoa assistiu um vídeo, ela vai cair no remarketing. Vai cair no remarketing. E aí vai ver aquele produto daquele influenciador que falou algo que ela quis ouvir e vai poder comprar. Se conecta pelo alinhamento de valores, ou você que acredita na mesma coisa. Exatamente. E aí, no meio disso, ele cai num conteúdo que vai levar ao produto. Sabe uma coisa que sempre me deixou pé da vida na rede social? O eu-bituário. Eu nunca ouvi. Eu-bituário, não sabe o que é? Não. Toda estratégia de marketing fala para você aproveitar os temas quentes, né? Sim, pauta lá quente, atrás, no começo das redes sociais, era assim, dia do bombeiro. Meio ambiente, meio ambiente. Do meio ambiente. Daí todo mundo fala do dia do meio ambiente. Eu obituário é o seguinte, sei lá quem morre, o cara vai lá e bota uma foto da pessoa que morreu e dizendo, eu gosto tanto desse, eu aproveito. Ou então, alguém morre, o cara vai lá e posta uma foto que ele tirou com a pessoa famosa algum dia, assim, ou então no show que ela foi, não sei, e escreve um textão, né, do momento em que ela, falando sobre ela, é sempre muito eu. É o eu obituário, não é o obituário. Utilizando a ótica utilizando a morte de alguém. E quando isso acontece com tragédias, aí eu fico pé da vida, assim. Porque o cara usa a tragédia, usa a chacina pra fazer um post lamentando, ou então pra chocar com uma imagem dura, uma imagem de violência, ou de alguma coisa assim, pra escrever alguma coisa sobre ele. Porque no final das contas as pessoas são muito egocêntricas. Exatamente, assim. é nesse processo mesmo. Esse é complicado. Mas, Tom, dentro de todas essas análises aí que você faz e fez, quais foram as que mais te trouxeram problema até agora? Não, é assim, tem uns problemas que eu não sei ainda, né? que eu não sei ainda. Mas teve uma que eu postei essa semana que trouxe um ruído, né? Não vou dizer que é problema, mas trouxe um ruído, né? Assim, E aí eu vou entrar num tema muito delicado aqui, né? Que talvez aquele mentor que vende mentalidade forte, ele não tenha aquela mentalidade forte. Porque ele nunca foi criticado. Então ele se sente intocável. E quando alguém fala algo que ele não queria ouvir, aquela casca de mentor de alta performance, de mentor de mentalidade forte, de mente inabalável, ela cai por terra a partir de xingamentos. Nossa, total. Então é muito, muito cuidado, né? Assim, por mais que todas as pessoas que assistirem esse podcast podem olhar os vídeos que eu coloquei, eu não fiz juízo de valor de ninguém. Eu não falei sobre a índole, caráter de ninguém. Eu estou simplesmente analisando imagem e posicionamento.